Mas isso é engraçado também, é que eu sempre fui vítima das pessoas me porem nomes, não é? Na tropa era o Pancadinhas, mas por uma coisa ridícula, o tenente era uma pessoa pouco que não conhecia de armamento, nem percebia muitas coisas no exército, e eu disse, olha, isso dá-se aí umas pancadinhas e então a malta, aquela malta de Coimbra, que era uma malta terrível, o Pancadinhas, e ainda, agora já as maltas se esqueceu, mas chamavam-o Pancadinhas, por causa dele. E, por acaso, depois acabei tendo dissabores, porque o tenente não sabia de nada daquilo, depois queria falar no armamento, porque ele ainda estava na ideia das máquinas americanas, alemãs, quer dizer, era aquela 37, que era uma espingarda, era a Steyr, essas máquinas, e não percebia nada. Naquele mesmo ano, portanto, em que eu fui de tropa, nos anos 50, veio para Mafra uma quantidade de material americano que eles não conheciam. E eu, como passava lá muitas tardes, entretinha-me lá na zona onde estava o armamento, e os americanos nisso realmente eram extraordinários. Naquele tempo ninguém faria aquilo, mas eles tinham tudo com grandes bonecos, com tudo, para uma pessoa perceber bem tudo como aquilo era, e eu mexia naqueles coisas, cadrapazes todos, e percebia aquilo tudo, e a certa altura falava eu sobre o armamento, porque o tenente que dava as aulas não percebia nada daquele armamento, percebia o armamento alemão, não é? Era uma anedota, não é? Mas ele era uma pessoa muito estúpida, aliás, como os militares assim, em tenentes e tal. E então o tipo pensava ele que eu queria que eu queria servir disso, ou que eu queria ter mais coisas. Não, era só porque eu gostava de ajudar, de colaborar, né? Mas ele não dava isso como uma colaboração, pensava, este gajo está a ter o lugar. É uma coisa incrível. Bem, mas passou-se. Mais tarde eu tive mais dissabores, porque a minha mentalidade não cabia dentro da mentalidade daqueles militaroides, não é? São os militaroides, nem sequer o capitão já é um tipo mais a coisa, e depois os tipos, os oficiais superiores já têm uma mentalidade diferente. Quer dizer, eu não sei, embora não fossem, nunca tiveram a minha mentalidade e a minha maneira de pensar, né? Mas de qualquer maneira eu já... Mas os tipos que funcionavam com os soldados e tal, eram pessoas muito coisas. Enfim, sofri bastante, mesmo depois de Mafra. Esse mesmo tipo fez com que eu fosse para os Açores. Tive 1 ano e tal nos Açores, mas para mim foi bom porque eu gostei muito dos Açores, gostei das pessoas, os soldados eram amorosos, tinha uma simpatia por eles muito grande, né? O meu impedido, a certa altura, percebeu que eu era uma pessoa que não ligava muito às coisas do dinheiro e não sei mais. E então ele dizia-me, tendo-me dar o dinheiro para eu, porque ele é que orientava o meu dinheiro, né? E ele é que fazia as coisas como deve ser e tal. Já me lembrei de ir lá à Graciosa à procura dele. Era Betancourt. Era da família Betancourt. Havia muitos Betancourts que eram tipos que foram para os Açores, que a certa altura era preciso povoar os Açores, não havia gente, e veio gente da França para ali com nomes ingleses, nomes franceses, e ele era dessa família. Ele era muito meu amigo. Quando eu deixei, ele quis ficar com uma fotografia minha. Mas é assim a vida lá, era giríssimo. Eu depois meti-me em muitas, como sempre, meti-me em coisas políticas que eu sofri até do homem que lá havia, que mais tarde eu não percebi qual era a ideia dele, mas só quando eu tinha vindo de lá já há 1 ano, é que um moço meu amigo, que agora é quase superior do Exército,
me disse, olha pá, lembras-te da coisa, o gajo atacar-te assim, assim. Pois olha, esse tipo foi para governador civil, quer dizer, o tipo, então teve cheliques, que era aquela cultura dos satyagrahas olha, agora está-se a falar muito, está-se a falar muito na Índia e nas coisas que lá ficaram na Índia e nas saudades que aquela gente tem da Índia e isso e tudo. E esse homem fez uns discursos epiléticos, absolutamente estúpidos. E depois foi e atacou-me muitas vezes porque ele sabia quem eu era. Mas nem foi por mim. Havia um moço que estava lá, que era forreal e que era uma joia de moço. E que eu gostava, quer dizer, havia assim 3 ou 4 pessoas que eram pessoas que tinham interesses outros, não é? E entre eles ele esteve a estudar para padre, mas a certa altura chegou à conclusão que aquilo não era para ele, não é? E desistiu. Mas fazia versos, era poeta e mostrava-me os versos e eu ajudava. Ajudava, quer dizer, dava a minha opinião e isso já é muito importante em pessoas, num lugar como aqueles onde as pessoas são especialmente marcadas socialmente. Ele era um tipo interessantíssimo. Dei-me com um outro moço também, com que fizemos escavações arqueológicas lá no coiso. Agora até queria lá ir ver as coisas que eu lá fiz e aquilo que eu pensei que se devia fazer, mas quando a certa altura eu disse aos soldados, num dia em que estava o oficial dia, eu estava no oficial dia e aproveitei e disse, olha, não sei se vocês querem, mas como eu estou aqui era um moço que era cabo-miliciano, mas que era um tipo interessante também, não é? E ele disse, olha, eu estou aqui nesta pessoa que é daqui, é vosso amigo, e ele está interessado nisto. E eu estou também interessado. Portanto, nós vamos ver se fazemos... Disse aos moços, olha, está a formatura agora feita, os que quiserem apoiar-me, deem um passo em frente. Qual é o meu espanto? Praticamente o batalhão deu um passo em frente. Todos queriam trabalhar comigo, é uma satisfação muito grande, não é? Depois aquilo continuou, mas andámos assim 3 ou 4 semanas. E aí eu disse, vocês não podem todos trabalhar comigo porque nem temos material, nem nada, temos de arranjar uns elementos para fazer escavações e tal, vamos lá ver. Mas então ele aqui organiza turnos para trabalharem e a gente... Soube-se lá na ilha, soube-se o Jornal da Ilha, atacou esse moço, que eu agora não me consigo lembrar o nome dele, por ele ter estado a estudar ele esteve a estudar no seminário e os versos dele eram uns versos até interessantes, mas ele disse lá a certa altura que não havia mais nada e assim. E ele criticou o moço especialmente e tratou mal o moço, pá. Gostou-me isso, não é? Gostou-me isso porque eu era uma pessoa da minha estima. E eu falei às pessoas nisso. Mas ele ali ficou mais arisco. Até que deu-se esta coisa de eu estar a mexer no quartel e estar a fazer lá escavações. Falei com o meu comandante. O comandante disse, senhor, está bem que vocês façam isso. São pessoas, tudo muito bem. Mas esse Pelindra, que era um Pelindra, um gajo que queria ser do governo, o filho dele agora é um tipo que às vezes fala aí, aliás era miúdo quando eu lá estive, fala aí no coisa, porque tirou um curso, o gajo esperto, tirou um curso ligado aos vulcões e fala às vezes na rádio sobre os vulcões. Ele é Ferraz, de uma família muito cérebro. Aliás, esse homem tinha também coisas contra os militares, porque tinha uma filha mais velha, isso acontecia muito, teve lá uns incidentes com a filha mais velha com
com um militar, percebes? Naquela altura, quer dizer, é uma coisa natural, até nem foi nada de especial. Tantos militares lá, os Açores havia falta de homens, pá, e então muitas moças meteram-se com coisas. Eu não me meti propriamente, mas não deixei de meter, porque eu tive muitos apelos para coisa, não é? E há um moço meu amigo que foi para lá em circunstâncias diferentes, acabou casando lá. A mulher dele é uma pessoa amiga até, e ele também, não é? Que era Martínez. Portanto, quer dizer, havia todas estas ligações. E então aparece o Frujás a deitar-me abaixo, que não sei o que mais, que eu estava a abusar dos soldados, obrigando os soldados ali a trabalhar, não sei o que mais, por o meu belo prazer. O comandante manda-me chamar e diz: olha, aspirante Pereira, isto é sério, a gente não pode ter incidentes com esta gente, ainda por cima gente que está ligada, que quer ganhar partido, e então, e eu acabei, quer dizer, ali, desistimos, não podemos fazer mais, porque ele ia fazer uma luta connosco, ia tratar-nos mal e tudo. E assim, incidentes com ele. Mais tarde, numa festa, nessa altura tinha o Medeiros, que era um moço do meu amigo, olha, irmão deste Medeiros, nosso amigo. O irmão dele era alferes e eu era aspirante. E então houve lá umas cerimónias e tal, e ele emprestou-me uma espada, porque eu tive de ir à base aérea, emprestou-me uma espada e emprestou-me um cordão, uma coisa que os militares em cerimónias usavam. Quer dizer, facilitou-me a vida. Era um moço. Nunca mais vi esse moço, mas era uma joia de moço. O irmão mais velho do coisa. E então o Frujás metia-se em tudo. Eu era do Lawn Ténis Clube, resultado dele era lá vice-presidente ou não sei o que mais. E então vem implicar comigo porque eu tinha tirado a faixa vermelha. Já eu tirei a faixa porque não estou habituado a estas coisas, aliás, eu não sou muito ligado às fardas e tal. E eu tirei, o senhor não pode tirar, e não sei mais. Não, quer dizer, uma coisa mesmo ridícula. E eu nessa altura até acabei por ficar incomodado com aquilo, porque foi na presença de mais pessoas. E estava lá o Carvalhal, o dono de uma casa onde que nós visitávamos e tudo, e eu nessa altura namoriscava até com a filha desse homem, do Carvalhal. E eu disse: olha, o senhor, eu estou aqui afastado da minha família, eu sou do Algarve, vim para aqui para ter uma atividade aqui que tinha de ter como militar, para fazer o meu serviço militar, e é só lhe desejo, para esse filho que o senhor tem aí, miúdo, quando tiver de ir para qualquer lado, seja tratado como o senhor está fazendo comigo, porque eu não... Então o gajo, ficou lixado, mas vieram o Carvalhal, mas aquela malta, a fina flor, as pessoas interessantes, vieram-me dar a mão muito coisa, não assim ostensivamente, mas deram-me a mão porque não gostavam do tipo. Não. Aquilo era um clima muito miserável, mas enfim, lá se passou. Tive mais incidentes assim, porque eu realmente eu não cabia, não é? Numa ilha daquelas, eu habituado à vida de Lisboa, com maneira não cabia, não é? E eu, o gajo, esse Frujás, nunca mais voltei. Voltei a saber dele através desse moço que hoje é militar superior, que era do serviço, que sempre me apoiou muito e tal, era um tipo especial, ensinou-me a andar a cavalo, havia pessoas muito interessantes, enfim, aquela vida militar, que eu tive e que eu, enfim, é assim.